Bom, pessoal, na última aula a gente estava discutindo sobre força magnética surgindo sobre uma partícula, né, ou uma carga é, com algum valor numérico. E aí nós vimos essa formulinha, né, do F é igual a QBB seno de θ. E agora, a aula de hoje, como que se comporta a força magnética, né, que vai surgir não sobre uma partícula carregada, mas imagina que você tenha um grupo de partículas carregadas passando, né, por uma região. Como que seria isso? No caso de um fio conduzindo corrente elétrica. Então, esse é o assunto da aula de hoje, né? Que é a força magnética sobre um fio conduzindo corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons, ou seja, muitas partículas com cargas passando simultaneamente pelo mesmo local. Para fazer essa análise, eu vou continuar aplicando a regra da mão esquerda, o FBI, certo? Força, campo magnético e corrente elétrica. Agora a corrente elétrica faz mais sentido para análise no FBI, tá? Porque eu vou ver qual é a corrente elétrica que está passando pelo fio. E esses elétrons agora em conjunto, eles vão gerar uma força, né, magnética sobre esse fio. Então, olha a situação. Eu tenho aqui um fio passando corrente elétrica nessa direção e sentido, onde eu tenho o sentido convencional, e existe um campo magnético apontando aqui nessa direção, formando um ângulo θ, né, entre a corrente e o campo magnético. Então, para saber para onde vai ser criada essa força que vai sentir, a resposta já está aqui, mas ela é dada pela regra da mão esquerda. Então, esse daqui é a corrente elétrica, posiciona ali com o desenho, campo magnético, e eu estou vendo corrente elétrica, né, para cima, ou seja, saindo da folha de papel onde está desenhado o fio com a corrente elétrica. Eu vou precisar inverter o sentido da mão, como a gente fazia, carga positiva, carga negativa. Na verdade, aqui não precisa fazer isso. Por quê? Eu estou trabalhando sempre agora com fios conduzindo corrente elétrica, que já é o sentido convencional. É aquele que é conveniente dizer que os elétrons estão fazendo. Então é como se a carga elétrica dos elétrons fosse positiva, porque você está trocando de lado. No caso, por exemplo, se eu estou vendo a corrente elétrica vindo de cima para baixo, é porque os elétrons estão se movimentando no sentido real, aqui ó, de baixo para cima. Então, se eu fosse aplicar a regra na mão esquerda no sentido real, o que eu teria que fazer? Corrente elétrica aponta para cá, campo magnético aponta na mesma direção, né, para aquele lado, e eu estou vendo a força para baixo. Mas o elétron é negativo, então a força aponta para cima, que é o mesmo caso de quando você já usa o sentido convencional. Então é muito mais prático, você não precisa nem trocar a mão esquerda mais de lado para fazer a aplicação toda vez que você estiver falando de corrente elétrica, porque eu já estou considerando o sentido convencional e já está adaptado para te dar a resposta correta. Então, quando é carga, aí você tem que ver se é positiva ou negativa, a regra da mão esquerda, e corrige um dos lados mediante a isso. Quando eu falar de fio conduzindo corrente elétrica, já é o sentido convencional, é só aplicar a regra da mão esquerda direto e está tudo certo, não tem o menor problema. A fórmula é a mesma? Não, não é a mesma. A fórmula é diferente. Então agora é a formulinha do biocenteta, onde a força magnética de um fio vai ser igual ao valor do campo magnético aonde esse fio está submerso. Lembrando que esse campo magnético não é o campo magnético gerado por esse fio, que ele também gera, certo? Só que esse campo magnético é da região. Então essa região está com esse campo apontando nessa direção e sentido. E não está desenhado aqui porque é irrelevante nesse momento, mas o fio também está produzindo o seu campo magnético, né, de maneira circular, dada pela regra da mão direita. O I é a corrente elétrica, que é o valor de corrente que está passando aqui pelo fio. L é o tamanho do fio que você tem, então eu vou precisar dessa informação, qual o comprimento desse fio. E o seno de θ é a correção entre o vetor corrente elétrica com o vetor campo magnético. Então você faz a correção de acordo com a direção e sentido que o campo, né, externo incide sobre o fio
passando corrente elétrica. Tem aqui as unidades, força continua medindo em newtons, campo magnético em Tesla, corrente em ampere, tamanho do fio você vai medir em metros e seno é seno, não tem unidades. Bom, e quando eu tiver dois fios, né, conduzindo corrente elétrica, o que vai acontecer? É o que a gente vai analisar a partir de agora. Eu posso ter fios conduzindo corrente elétrica na mesma direção e sentido, ou fios conduzindo corrente elétrica em direções opostas, cada um para um lado. Dependendo da configuração, no mesmo sentido, eu tenho uma força de atração entre eles, simplesmente esses fios vão ser grudados um no outro, sozinhos, tá? Eles sentem uma atração, e quando a direção é diferente, eles simplesmente têm uma repulsão. Um começa a repelir o outro. Eu vou explicar direitinho como é que surge essas características de atração e repulsão, para vocês entenderem, porque o que vai acontecer? Eu tenho dois fios. Logo, esse fio que está aqui, ele gera um campo magnético em toda a região, e esse campo magnético vai ser sentido pelo fio 1. E aí a gente consegue aplicar a regra da mão esquerda, que é o que a gente acabou de aprender na formulinha do Bill, e ver para onde surge a força. Só que esse fio também está passando corrente elétrica, então ele também cria um campo magnético, e quem vai sentir esse campo magnético vai ser o fio 2, que vai reagir ao campo externo criado pela corrente 1. Então é uma troca entre eles. Vamos ver direitinho como é que isso funciona. Eu vou colocar aqui na lousa, e aí a gente faz ao vivo para vocês entenderem o mecanismo. Então, vamos lá, mesmo sentido, como é que funciona isso daqui? Eu estou vendo um fio passando corrente elétrica para cima, pela regra da mão direita, eu vou mapear para onde apontam o campo magnético ao redor desse fio. Então, o que acontece aqui? Ó? Fio, corrente elétrica indo para cima, sentido do polegar, desse lado eu estou vendo o campo entrando, desse outro lado eu estou vendo o campo saindo. Então, a corrente 1 tem campo entrando, aonde está esse fio, vou chamar de B1, porque veio da corrente 1, e está saindo desse outro lado. Então, B1 também aqui nessa direção e sentido. Agora o fio 2 também está indo para cima. Então, pela regra da mão direita também, eu estou vendo a corrente elétrica, o campo magnético entrar desse lado e sair desse outro, onde se posiciona o fio 1. Então, eu vou desenhar aqui. Desse lado está entrando, vou fazer o desenho da corrente 2. E do outro lado, regra da mão direita, em cima do fio 1, ele estará saindo. Então, esse é o B2 aqui. Pronto. Agora, esse fio gerou esse campo magnético naquele outro fio. E esse fio gerou esse campo magnético nesse outro fio. Pela regra da mão esquerda, eu consigo saber para onde aponta essa força magnética. Então, FBI, força, campo, corrente. Primeiro fio, estou vendo a corrente subir, até o dedo do meio, apontando para cima. Campo magnético que ela está sentindo aponta para fora, então roda a mão para esse campo sair e simplesmente a força está apontando aqui nessa direção e sentido. Então, aponta força magnética. O outro fio, como que acontece agora? Corrente também está subindo, então também aponta o dedo do meio para cima. O campo agora está entrando, porque esse fio gerou um campo entrando aqui. Então, rotaciona a mão para o campo entrar. Logo, a força, que é o polegar, está apontando lá para aquele lado, o que mostra que os dois fios vão sentir uma força de atração. Então, força magnética. Tem como calcular essa força magnética? Tem, elas surgem aos pares, logo se você achou uma, a outra é rigorosamente igual. Então, para achar essa força magnética, a gente usa a formulinha do Bill. V vezes I vezes L vezes seno de θ. Seno de θ é o ângulo entre o campo magnético e a corrente elétrica, que é 90 graus, certo? Um está subindo o outro para o lado, então 90 graus. Seno de 90 é 1, então posso matar essa informação, não vai ser relevante. E aí, o campo magnético. Esse campo magnético que eu estaria aplicando aqui, então vamos colocar aqui, é o campo magnético que o fio 2 gerou.
que é o chamado B2. Então, esse é o B2, vezes a corrente I1, que está passando por ele, e vezes o tamanho do fio, certo? Que é o fio 1 mesmo, mas geralmente os fios são iguais, são idênticos. Para achar o campo 2, lembra que isso é um fio reto e longo, então tem que aplicar aquela formulinha de fio reto e longo para achar esse campo magnético. Como que a gente achava? Então, campo magnético vai ser igual a μ0 vezes a corrente que gerou esse campo, que foi a corrente 2, que gerou o campo 2, então vai ser I2, dividido por 2πd, que é a distância do fio até o ponto onde eu quero saber o campo magnético. Essa distância é a mesma que separa os dois fios. Então, eu coloco aqui o d, vezes o restante da fórmula do Bill, que é o I1 vezes L. Vou juntar tudo isso para gerar uma fórmula só, e eu tenho que a força magnética é igual a μ0 vezes corrente 1 vezes corrente 2 vezes o tamanho do fio vezes dividido por 2π vezes a distância entre eles. Então essa é a formulinha de força magnética que vale para todo mundo. Vale para esse daqui, para essa situação, e vale também para essa outra situação que a gente vai ver agora como é que ela funciona. Então, numericamente, é assim que você vai calcular. Preciso da constante, preciso do valor da corrente 1, corrente 2, tamanho do fio, que como eu disse, é sempre igual, então você bota um só, dividido por 2π, distância entre os fios. Aí calculou o valor. Agora, então, vamos só ver para onde apontam aqui as forças desse outro fio, só para a gente ver direitinho como funciona. Aonde a corrente 1, regra da mão direita de novo, está subindo, logo ela gera um campo desse lado entrando e desse outro saindo. Então, em cima desse fio, o campo vai estar entrando, chamar de B1, e desse outro lado, campo B1 saindo. Corrente 2, agora está para baixo, sentidos opostos. Então, regra da mão direita também. Corrente aqui descendo, desse lado eu estou vendo o campo entrar, então em cima desse fio o campo entra, chama de B2, que é a corrente 2, e pela regra da mão direita, desse outro lado, o campo estará saindo. Então, corrente 2 gerando esse fio, desculpa, esse campo daquele lado. Bom, como que funciona agora a força magnética? Regra da mão esquerda, para aplicar a arminha do FBI. Então, vamos lá. Primeiro o fio aqui, corrente, dedo do meio, subindo. Campo magnético em azul, gerado por esse fio, está entrando. Logo, a força está apontando aqui para esse lado. Então, faz aqui o sentido da força. Força magnética aponta para cá. Aí no outro fio, como que funciona? Regra na mão esquerda de novo. Então vamos lá. A corrente agora, dedo do meio, está descendo. Campo magnético também está entrando. Então aponta o indicador, entrando. E o polegar, que é a força, aponta para aquele lado. Então, faz o desenho da força para cá. Pronto. Está vendo que quando está no mesmo sentido, eu tenho as forças apontando para o mesmo lado, a tração. Quando está em sentidos opostos, as correntes elétricas, pela configuração a gente consegue rastrear que as forças estão se repelindo. Então, um repele o outro. Como que eu calculo essa força? É a mesma formulinha, tá? Então, é o mesmo jeito. I0 vezes I1 vezes I2 vezes o tamanho do fio, dividido por 2π vezes a distância entre os fios. Então, seja atração e repulsão, é o mesmo princípio. E isso é a aula de hoje, então. Onde eu já começo a misturar totalmente regra da mão direita, regra da mão esquerda, né? E as duas aí sincronizadas para que a gente consiga resolver as situações problemas. E é isso, pessoal. Até a próxima.